E hoje eu vou dar o meu boa noite primeiro para nossa convidada especial, porque a gente fala de Ferroviária, que é um dos times mais tradicionais do futebol feminino no Brasil, e para falar também do planejamento da equipe para 2025. Hoje recebemos aqui a nossa diretora de futebol feminino da Ferroviária, Nueli Silveira, mais conhecida como Nuti. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Nuti, primeira convidada que nós recebemos pessoalmente. Boa noite para vocês também, Matheus Teixeira, Nayara e Norro. Já vou falar com vocês, mas quero falar com a Nuti antes. Quando a gente fala de Ferroviária, a gente fala de tradição no futebol feminino, fala também de base, de referência. Eu queria saber com você um balanço do ano da Ferroviária. Nuti, bem-vinda. Boa noite, Mari. Boa noite, Matheus, Nayara, a todos que estão nos acompanhando aqui no programa. De fato, tivemos um grande ano na categoria de base, que são as nossas categorias de formação, e também na nossa categoria principal. Chegamos ali, melhoramos nosso desempenho no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro ficamos em terceiro. E na Libertadores acabamos não alcançando os objetivos que tínhamos dentro da competição. Certo. Mas foi um ano também que colocamos a Libertadores no nosso calendário do ano que vem, e que certamente será um grande ano em 2025 e vamos fazer acontecer aí novamente. É isso aí. Agora, Nayara e Norro tem sua pergunta. Boa noite para você, Nayara. Boa noite, pessoal. Nuti, prazer te receber aqui no programa. A Nuti que está à frente de um grande projeto, um grande clube. A gente fala muito da Ferroviária aqui no programa e da importância da base, né? O quanto é fundamental as categorias de base. E a Ferroviária tem um projeto muito legal em cima disso, né? São categorias do sub-12 até a equipe profissional. Conta um pouquinho pra gente, Nuti, desse projeto, da importância que tem isso dentro da modalidade e até para a categoria principal. De fato, a gente faz um trabalho muito grande dentro das categorias de formação. Isso porque entendemos que para ter um futuro longevo dentro da Ferroviária, para a categoria principal, nós também temos que formar atletas, né? Então, de fato, ano que vem teremos uma novidade que vai ser muito importante. Teremos uma escolinha das Guerreiras Grenás. E aí temos as nossas categorias sub-12, sub-15, sub-17 e sub-20, né? Além da categoria principal. Isso é importantíssimo porque a gente vem revelando muitas atletas, não só para Ferroviária, mas para outros clubes do Brasil e também para a seleção brasileira. Então, acho que pensando no desenvolvimento da modalidade, que cada vez mais cresce, e também pensando, como falei, no desenvolvimento e na longevidade da Ferroviária, é importantíssimo fazermos um trabalho de categoria de formação, visando não só a parte desportiva, mas também o desenvolvimento integral dessas meninas, e que, sem dúvida, vai fazer uma diferença enorme, não só para o esporte, mas para a vida delas, se porventura não seguirem esporte, mas sim que sejam belas cidadãs e que a gente forme cada vez mais pessoas, né? É isso aí. Matheus, dê suas boas-vindas à nossa convidada. Ótima noite para você, Nuti, Mari, Nayara, para quem acompanha a gente aqui na Record News. Falar de Ferroviária é sempre bom, sempre importante, porque a Ferroviária tem um trabalho sólido há muitos anos. É um dos times pioneiros nesse trabalho sólido dentro do futebol feminino, é referência. Eu queria saber de você, Nuti, porque a gente sabe que a Ferroviária sempre está investindo e sempre tem esse trabalho de ser realmente pioneira em tudo que faz. A gente tem a notícia, a informação de um centro de treinamento específico para o futebol feminino. Eu queria saber de você como é que isso vai acontecer, quando isso deve sair, como que estão os preparativos para isso, porque realmente vira uma referência para o Brasil todo, para todos os clubes do Brasil. Uma ótima noite para você. Boa noite, Matheus. De fato, a gente pensa e trabalhamos para que cada vez mais a gente possa crescer. E hoje, em nível de estrutura de formação, de atletas, de comissão técnica, nós já estamos muito bem servidos. Mas entendemos que para onde a gente precisa crescer é principalmente na área estrutural. Então, nesse sentido, nós viemos fazendo alguns projetos para que sim a gente possa ter o nosso centro de treinamento exclusivo de futebol feminino, entendendo que nós temos uma demanda altíssima e que, nesse sentido, principalmente ter um CT que, além de ter toda a estrutura de campo, também teria alojamento para as categorias de formação, para que a gente continue fazendo um grande trabalho e, como eu falei, mantenha uma longevidade. Estamos em tratativas aí finais com uma empresa para que a gente possa desenvolver e custear esse projeto.
Espero em breve que a gente possa trazer essa notícia que, sem dúvida, não só para Araraquara, para a Ferroviária, mas para nível estadual, nacional e até mundial ser uma grande referência, e que a gente, além de proporcionar esse espaço para as jogadoras, a gente também possa capacitar e desenvolver gestores, técnicos, trazer competições para cá, que sem dúvida vai ser um grande fomento aí ao futebol feminino brasileiro. Agora vamos falar de copinha, porque a Ferroviária chegou numa semifinal sob o comando da Andréa Rosa, né? Foi muito bem. Eu queria saber de vocês se vocês tiveram alguma visão de outras jogadoras, além da Natália Vendito, que já possam subir para o profissional depois dessa copinha. Sim, nós monitoramos e assistimos todos os jogos, pensando nesse desenvolvimento das jogadoras dentro das categorias, começando a fazer essa transição, porque nós trabalhamos de uma forma onde essa jogadora ela não sobe de uma vez e já fica. Sim. Ela sobe, desce gradual para que ela vá se ambientando e que daí depois possibilite a permanência dela, né? Que, por exemplo, é o caso da Natália Vendito. Sim. Que a gente começou a fazer esse trabalho de transição e agora ela já vai ficar na categoria principal. Mas sim, tivemos outros destaques e, sem dúvida, essas jogadoras, por exemplo, a Monique fez uma bela competição, a Fernanda fez uma bela competição, a Ana Luísa, enfim, uma série de jogadoras que fizeram boas competições e que, sem dúvida, a gente vai poder, ao longo do ano, aproveitá-las aí na categoria principal. Agora, ainda falando em Vendito, eu queria fazer mais uma pergunta. É uma estratégia do clube manter uma jogadora como a Vendito, ao invés de vendê-la? A Vendito, claro que ela sempre se destacou na categoria de base, né? E esse ano, na verdade, que nós começamos a utilizá-la mais na categoria principal. A nossa ideia é que ela se desenvolva e se assegure na categoria principal, para que depois a gente pense nessa possibilidade de fazer alguma transferência. Porque, assim, a atleta, ela também se sente mais preparada ao longo desse processo. Sim. E, claro, que aí as situações vão aparecendo para que a gente possa fazer mais uma transferência. É isso aí, né? Internacional. A Vendito é um grande exemplo, né, dos frutos de um trabalho bem sério e bem executado de categoria de base, foi destaque no Mundial. Agora, Nuti, sobre 2025, esse ano, essa temporada, apesar de ter sido uma campanha muito boa vocês fizeram nas competições, né? A Ferroviária está sempre chegando, mas não comemoraram nenhum título esse ano, né? Eu gostaria de saber para o ano que vem quais são os planos, como está sendo feito esse planejamento e as metas para as competições. Nossas metas sempre serão de buscar títulos, né? E estar entre as principais colocações ali dentro das competições que nós formos disputar. Nesse sentido, nós fizemos um planejamento de elenco onde a gente busque somente posições que são necessárias. Então, a partir de janeiro, nós vamos começar a trazer os nomes das contratadas que vão reforçar o elenco, mas principalmente pensando em posições onde a gente não tenha feito renovações ou que não tenhamos no elenco. Mas a ideia é trazer reforços muito pontuais para que a gente possa continuar buscando as melhores colocações nas competições. Então, isso sem dúvida. E tem sido assim, né? Nos últimos anos, a gente até exibiu no programa essa semana o ranking da CBF. A Ferroviária se manteve na segunda colocação, mas é um trabalho de vários anos, né? Uma pontuação do desempenho na competição de vários anos. Então, muito bacana a gente acompanhar isso também. Agora, eu queria falar com você, Nuti, porque é impossível a gente falar de Ferroviária e não falar de sucesso dentro do futebol feminino. Nós vimos, a gente falou da Natália Vendito, a gente viu a Aline Gomes também, que agora, mais uma vez, sendo nome muito lembrado nas convocações do Arthur Elias. A Ferroviária, eu queria que você reforçasse isso para o nosso público, porque muitas pessoas às vezes têm essa dúvida ainda, mas não precisa ter essa dúvida, porque a Ferroviária é sim essa referência historicamente. Então, é um trabalho desenvolvido há muitos anos. Você, eu acho que já jogou na Ferroviária, a Nayara também jogou, vocês jogaram juntas, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque a gente precisa reforçar o tamanho da Ferroviária dentro do futebol feminino, não só pelo ranking da CBF, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, a Ferroviária faz um grande trabalho e começou o seu projeto em 2001. Então, o primeiro que já é um dos projetos mais longevos e que se manteve desde então, né? Que não teve uma parada aí ao longo do caminho. Então, nesse sentido, é um trabalho mais antigo e dentre esses anos nós conquistamos títulos, mas também formamos muitas jogadoras. E não à toa estamos sempre buscando as melhores colocações nas competições. É um clube que investe muito
muito, que tem clareza do que quer, dos seus objetivos, tem clareza do seu planejamento, que agora tem buscado melhorar suas estruturas físicas para que a gente possa cada vez mais se manter e melhorar ainda mais. Então, sem dúvida, o trabalho ele não acontece à toa, por acaso. Ele, apesar de não ter uma camisa de torcida de massa, né, é um trabalho que é muito bem feito e muito reconhecido para aquelas jogadoras que estão no mercado e estão atuando, que trabalha de uma forma muito respeitosa, que eu acho que, pensando em pioneirismo, nós fomos os primeiros clubes a que fizemos os contratos profissionais, que trabalha com contrato longo, que principalmente que trabalha em todas as etapas de formação de atleta. Então, o trabalho não é à toa, não é por acaso, não é por acaso que estamos ali em segundo colocado no ranking e que estamos buscando cada vez mais, né? Agora, eu queria falar rapidinho sobre uma questão que a gente tem abordado nos últimos dias aqui no nosso programa, que é o seguinte. Há uma possibilidade do Brasileirão voltar a ter 20 clubes. Eu queria saber qual que é a visão da Ferroviária, o posicionamento da Ferroviária em relação a isso, porque times como o Santos, que rebaixou, por exemplo, podem pintar novamente na primeira divisão no ano que vem. Eu queria saber como a Ferroviária se posiciona em relação a isso. A Ferroviária se posiciona de uma forma onde a gente tem que entender toda a questão de regulamento, né, seguir toda a regulamentação que temos, mas também eu entendo que primeiro a gente tem que fortalecer e cada vez deixar a nossa competição melhor e a nível estrutural melhor de competição, para que depois a gente vá subindo. Mas conforme a gente for subindo o número de equipes, que isso seja de uma maneira organizada, planejada, para que não pareça qualquer outra situação que a gente não tenha dúvida, né? Então, que a gente tenha clubes que estejam muito bem estruturados para que a gente mantenha o nível da competição e que também quem já está na competição, que tenha essa retaguarda e que tenha a competição de uma forma muito bem entregue e envelopada para que as coisas fluam aí ao longo desse caminho. Agora, um dos pilares importantes para um clube é o trabalho do treinador, né? A gente falou da Andréa Rosa na Copinha. Tem a Jéssica de Lima, que tá há 2 anos com vocês, né? E dá para ver que vocês têm uma confiança no trabalho da Jéssica. Eu queria que vocês falassem um pouco desse pilar, dessa parceria de trabalho de time e treinadores. Sem dúvida, é uma parceria muito importante que exige muita confiança, muita convicção do que está sendo feito e de um planejamento ali a longo prazo. Sempre buscamos trabalhar a longo prazo, né? Eu estou no clube desde 2021, a Jéssica chegou um pouquinho depois e tem um contrato conosco até 2026. Então, nós buscamos, de fato, ter esse ambiente de confiança e, claro, ter a capacidade e qualidade do técnico, né, da técnica. Então, nesse sentido, a Jéssica faz um grande trabalho. A gente tem muitas trocas e não só pensando na categoria principal, nós temos muitas trocas pensando na categoria de base, tendo esses momentos de discussão para que tenha essa integração com a Andréa Rosa, com o Anderson, enfim, com todas as comissões técnicas da categoria de formação. Então, nesse sentido, é importantíssimo esse elo e esse tempo que temos aí de trabalho com ela. Excelente, excelente. Nayara, quer fazer uma pergunta para a Nuti? Não, na verdade, a gente tem várias perguntas, né, sobre a Ferroviária, porque realmente é um grande projeto e muito longevo e que não teve a obrigatoriedade, né? Mas tem uma curiosidade que o pessoal de casa talvez não saiba. A Nuti também foi atleta, nós atuamos juntas, sempre foi uma excelente atleta, tive o prazer de jogar com ela. Agora, rapidão, preciso perguntar. Ela jogava bem? Lá vem o Matheus. Olha, eu posso falar a verdade. Jogava Nuti, bem pra caramba. Era a melhor do time. Olha só, aí sim. Sem puxar o saco, mas a Nayara sempre foi uma grande jogadora. Eu preocupada com a resposta, pronta para dar um cutucão aqui. Tá vendo? Brincadeira. Você aí de casa, preste bem atenção. Se você quer jogar um futebol bem jogado no seu sábado, na sua noite, convida a Nayara, ela vai levar uns R$5 dela para poder compor o time. E o violão no final. E o violão no final, é isso. Ô, Já Nuti, fica a dica para levar a Nayara de volta para a Ferroviária, Nuti. Ai, gente, agora, ó, meus planos dentro do futebol não acabaram, mas a gente está com um projeto muito bacana aqui na Record News, estou muito feliz também, fui muito feliz na Ferroviária e a Nuti, além de grande atleta, vem sob o comando da Ferroviária, executando um excelente trabalho, a gente acompanha de perto, parabéns e tudo de bom para vocês no ano que vem, que a gente possa anunciar títulos aqui da Ferroviária. Obrigada, Nayara. Você, além de ter jogado junto, né, ao longo desse tempo, você é uma grande amiga, então eu só quero te ver brilhar e vocês estão brilhando muito aqui. Muito obrigada. Obrigado. Agora, última pergunta, spoiler. Podemos contar com Milene na Ferroviária ano que vem?
A partir de janeiro chegam os reforços, a gente vai poder estar anunciando. Então, ficamos no aguardo. Fica aqui no Elas com Bola que você vai descobrir com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Nuti, desejamos sucesso a você e a toda a sua equipe da Ferroviária. Até a próxima. Esperamos a sua novidade em 2025, hein? Obrigada, Mari. Obrigada a todos.